Amém? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22. Há uns 2 anos atrás, eu preguei um sermão sobre Apocalipse 21. E hoje eu vou pregar sobre Apocalipse 22, que é a continuação daquela passagem em si. É um tema que eu gosto muito de pregar. Eu já tinha preparado um sermão em outro tema. E orando ao Senhor, perguntando se era isso que o Senhor queria que eu pregasse, Ele me levou a Apocalipse 22. Então, eu acredito que é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Com o tema deste sermão, a esperança da eternidade. Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na sua prática de justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Então, é um texto longo, mas nós vamos falar sobre os principais pontos aqui deste texto, que é um texto que fala muito aos nossos corações. Vamos primeiramente falar com o Senhor mais uma vez, pedir para que Ele testifique essa mensagem em nós nessa noite. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa graça concedida de estarmos aqui nos alimentando da Tua palavra, Pai, louvando e adorando o Teu nome.
Deus, eu venho pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, porque nós necessitamos ouvir a Sua voz, Pai. Estamos aqui para prestar um culto a Ti, Pai, mas também para ouvir, como em forma de culto, a Tua palavra sendo pregada, Pai, e ensinada. Deus, que o Teu Espírito testifique essa palavra nos nossos corações nessa noite e que possamos sair daqui alimentados e edificados por ela, Pai. Nós cremos no Teu nome e pedimos mais uma vez a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, em minhas aulas de português para estrangeiros, eu fiz uma atividade perguntando a alguns alunos de vários países qual era o melhor país do mundo para se viver. E ali eu perguntei diferentes tópicos e cada tópico eles deveriam responder um país. Por exemplo, educação, saúde, moradia, qualidade de vida, economia, vários temas, segurança. E cada aluno respondeu para esses tópicos países diferentes. Por exemplo, saúde, eles colocavam um país, educação, outro país. Não houve um aluno de nenhum país que colocou o mesmo país em todos esses tópicos. Nenhum país foi unânime, sendo melhor em tudo. Todos os países tiveram a prioridade em algum tópico. Um é melhor em uma coisa, o outro é melhor em outra, outra é pior em outra. Isso, eu vi também uma coisa interessante, é que todos eles disseram que o principal fator para eles escolherem um país, um lugar para morar, era que eles tivessem segurança e que não fosse um país em guerra. Eles queriam estar seguros, estar tranquilos naquele país e ter uma boa qualidade de vida para os seus filhos, para si próprio. Isso me fez refletir um pouco sobre esse tema, sobre essa situação, porque muitas vezes nós falamos, eu quero morar em um lugar que me traga uma tranquilidade, que seja um lugar perfeito. Se eu pudesse escolher, eu quero morar no melhor país do mundo, o país mais seguro, com mais dinheiro, com mais educação, com melhor qualidade de vida, que eu não precisa morrer de trabalhar e conseguir assim mesmo ter um dinheiro. Mas isso me fez refletir e olhar para esse ponto, mostrando que não existe lugar perfeito nesse mundo. Por melhor que um país seja, por mais desenvolvido que ele seja, sempre em uma área ele não é bom. Alguma coisa tem um problema. Mas além disso, não existe um país, um lugar no mundo que pode nos livrar da morte. Não existe um país no mundo em que nós não corremos o perigo de morrer. Nós podemos estar isolados no ponto mais isolado da terra, em um lugar onde só a natureza está ao nosso redor. Ainda assim, nós corremos perigos. E ainda assim, nós vamos ter momentos de frustrações, momentos de lutas, momentos de dificuldades em qualquer lugar desse mundo. Todos têm algum problema em qualquer lugar, porque essa terra é imperfeita. Mas quando nós lemos o capítulo de Apocalipse 22, nós podemos encontrar algo que nenhum país do mundo pode nos oferecer. Lendo sobre essa cidade santa, essa cidade da Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, nós podemos ver que nela nós temos o que todos procuram, que é paz e vida eterna. No novo céu e na nova terra nós vamos encontrar a paz. No novo céu e na nova terra nós temos a vida eterna. No novo céu e na nova terra nós temos a melhor qualidade de vida. Isso em um futuro, porque não há lugar melhor para se estar do que na Nova Jerusalém. É o lugar onde nós alcançaremos a plenitude da paz. É o lugar onde nós alcançaremos a plenitude da alegria, onde nós teremos a plena qualidade de vida que todos procuram no mundo. Porque nós vamos ver que o Senhor estará neste lugar.
Então, para entendermos um pouco sobre esse contexto do Apocalipse, bem brevemente, nós precisamos ver e voltar os nossos olhos e mente para João, o apóstolo João, que estava com mais de 90 anos de idade, segundo os estudiosos, preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho, porque pregava o Evangelho. João preso na ilha de Patmos, o último apóstolo vivo no mundo. Não, os outros já haviam todos morrido. João estava lá, de pé. Depois de muitos anos que ele viu a face de Jesus, frente a frente com ele viu o Messias, esteve com Jesus diante da cruz, serviu a Cristo, pregou o Evangelho, sofreu perseguições, estava preso com 96 anos. Imagine um escravo preso com 96, 90, não sei quantos anos exato, mas João estava lá velho na cadeia, em uma ilha, exilado, sofrendo, passando dificuldades, tendo momentos de lutas. E ali João, ele tem uma visão do Cristo, de Jesus, falando com ele. Talvez ele nem lembrasse mais o seu rosto, e ele ver agora o Cristo ressurreto e glorificado na sua frente, ou atrás, porque ele ouviu uma voz vindo de trás: escreve o que eu estou dizendo. E ele escrevendo nessa visão do Apocalipse, ele recebe uma mensagem de esperança em meio ao seu sofrimento. Passando dificuldades, tribulações por pregar o Evangelho, agora ele recebia o refrigério, uma visão daquilo que viria para ele, a recompensa final de se manter fiel em meio às tribulações. Porque nesse capítulo, Jesus, naquele contexto onde a igreja recebeu o Apocalipse, enfrentavam tribulações, enfrentavam perseguições, eram mortos por causa do Evangelho. Era só dificuldade, servir, estar na presença de Jesus, servindo, pregando o Evangelho, era motivo de sofrimento. Eles sofriam, passavam tribulações, mas Jesus dá a nós, a eles e a nós hoje ainda, uma visão de uma esperança eterna, uma esperança futura, que quando nós alcançarmos, valerá mais do que qualquer sofrimento e tribulação que enfrentamos nesse mundo. Talvez você tenha sofrido, talvez você tenha uma vida difícil, talvez você entrou aqui nessa noite pensando: a minha vida é muito difícil, eu não aguento mais sofrer e passar por essas dificuldades. O Senhor traz uma mensagem de esperança para você: fique fiel, que eu estarei contigo. A esperança da eternidade vale a pena. Quando nós olhamos para o futuro, nós vemos que nenhuma tribulação do tempo presente pode se comparar com a glória que Deus tem para revelar para nós. Nós podemos ver que a glória da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, supera qualquer obstáculo e dificuldade que enfrentamos, qualquer sofrimento que enfrentamos. Essa visão do Apocalipse conforta e refrigera o coração atribulado. Quando nós estamos, se você estiver em um momento de tribulação, um momento de luta, pensando sobre a sua vida, sobre os sofrimentos que você enfrente, abra o Apocalipse, faça uma leitura dos 2 últimos capítulos, que o Senhor te mostrará e te dará esperança na sua vida novamente. Porque você vai olhar e vai dizer: posso sofrer, mas eu sei que o que me aguarda é muito maior que o meu sofrimento. Porque o Senhor estará conosco e Ele tem uma esperança para nós. Neste capítulo, assim como no capítulo 21, então, nós temos uma visão do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra são apresentados como a morada final dos justos. Aqueles que se mantêm fiel a Deus, eles recebem a passagem, o ticket para poder entrar no novo céu e na nova terra. E essa chave, essa passagem, esse ingresso é o próprio Senhor Jesus. Através do Cristo, da fidelidade a Cristo, nós temos o direito de entrar no novo céu e na nova terra. E ele vai dizer um contraste também sobre os injustos, que quando porém, no capítulo 21, versículo 8, ele diz: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, a todos os mentirosos, o seu lugar
é o lago de fogo. Nós vemos um contraste: aquele que não é fiel a Deus, não se mantém fiel, ele recebe um destino de sofrimento, de dor, de tristeza, porque o inferno, a condenação é real. Assim como o novo céu e a nova terra são reais. É real, na verdade. O inferno também é real. Devemos nos manter fiéis a Cristo. E desde o início do livro de Apocalipse, nós temos a promessa de Cristo enfatizada. Nós vamos ver que a vinda de Cristo é a esperança da igreja. O encontro com Cristo no momento de sua vinda simboliza a nossa eternidade com Ele. Cristo virá. E ao mergulharmos no capítulo 22 de Apocalipse, somos convidados a contemplar a beleza do novo céu e da nova terra, bem como também a esperança da segunda vinda de Cristo. Podemos ter a certeza e a esperança de que Ele virá. Cristo voltará para nos buscar e um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Então, vamos ao texto agora, vamos entender um pouco, vou falar sobre alguns tópicos aqui desse texto. Não vou expor versículo por versículo, mas nós vamos pegar as principais mensagens dentro deste texto aqui. Primeiro, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. É a primeira coisa que tem no novo céu e na nova terra que nós podemos esperar. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. A primeira coisa que é mostrada aqui no capítulo 22 de Apocalipse é o rio da água da vida. Vamos perceber que estes primeiros versículos, eles vão tratar da restauração do paraíso perdido. O homem, no passado, caiu, pecou contra Deus, e o Éden foi tirado de nós. O paraíso foi tirado de nós, não temos o direito ao paraíso. Somos todos condenados a viver uma vida de sofrimento. Mas só que o novo céu e a nova terra é o Éden restaurado para o ser humano. Para aqueles que temem a Deus, para o povo de Deus. O projeto original de Deus era que o homem vivesse eternamente naquele jardim com a presença do próprio Criador. E aí agora nós vemos no final o Éden novamente, o paraíso, mas só que restaurado. Esse paraíso agora vai ter o acesso daqueles que confiam no nome de Jesus. E aquele plano original de Deus, ele é totalmente restaurado no futuro. Deus viverá conosco no paraíso. E ali nós vamos ver que alguns elementos do Éden estão de volta no paraíso. Basta você comparar, você vai ver o rio da vida. No Éden, quando você lê, você vê que saía um rio no Éden que regava todo o jardim. Aquele rio trazia a vida. É o rio que nós vemos agora aqui no Apocalipse. O rio da vida também tem a sua origem no próprio trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro é a fonte do rio, a nascente do rio. A água jorra do trono e ela alimenta toda aquela cidade, todo aquele lugar, trazendo vida, porque o rio traz a vida. É uma visão também que Ezequiel 47:12 nos traz, mostrando um pouco desse Éden restaurado, do paraíso no final de todas as coisas. Ele diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Então nós vemos em toda a Bíblia essa promessa da restauração. No Antigo Testamento já falava desse rio, já falava desse lugar, desse paraíso. Assim como no Éden, em Gênesis nós vemos em Ezequiel, e agora ele aparece novamente em Apocalipse. No final de todas as coisas, nos dando
a esperança do início, que nós viveremos novamente o plano de Deus, que Deus tem para nós e para todos os seus filhos, que é viver uma vida eterna com Ele. E aqui nós podemos entender um pouco também do significado da água da vida. A água, nós vemos que ela é essencial para a vida física. Nós precisamos beber água. A água imagina o povo de Israel, aquele povo original que vivia naquelas regiões desérticas onde a água era algo que eles sempre estavam, eu preciso de água, nós precisamos de água, porque era escasso. Não é algo que alimentava todas aquelas terras, todo mundo buscava água, um oásis no meio do deserto. E aí ele vem e fala que do rio de Deus, do trono de Deus, jorra um rio com abundância de águas, que traz vidas para todas aquela região. É um lugar onde você tem a fartura, que você pode beber da água. Essa água da vida é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele traz a água para nós, assim como nós precisamos da água física para alimentar a nossa carne, assim também nós precisamos da água espiritual, que é o próprio Cristo, que nos alimenta, que sacia a nossa sede. O próprio Jesus, em João 14, versículo 14, diz àquela mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher falando: como eu posso ter essa água? Como eu faço? É só beber do próprio Cristo. É só beber essa água, porque aquele que bebe da água da vida jorra do seu interior, como diz o João no capítulo 7:37, diz assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus, se você bebe dessa água que é Jesus, a água viva jorra de você, é uma água que jorra para a vida eterna. E nós devemos nos alimentar dessa água todos os dias, porque, como diz o salmista, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É o Senhor que nos dá essa água, é Ele que nos sacia, Ele que nos alimenta. A água do rio da vida flui de Cristo. Ao bebermos da água da vida, recebemos vida eterna em Jesus Cristo. Como eu faço para beber dessa água? Só pedir ao Cristo. Como ele disse para aquela mulher, mas ele diz aqui, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É só beber, é só pedir ao Cristo. Se alguém tem sede, só me pedir que eu te darei a água da vida, Jesus diz. É só nós pedirmos e bebermos da água da vida, que é o próprio Cristo. Essa água não é uma água apenas futura, mas também uma água que pode nos dar uma vida abundante aqui ainda neste mundo. É possível beber dessa água hoje. O próprio Cristo disse, é só pedir. A água jorra dentro de nós. Aqui ele falava sobre o Espírito que havia de vir para descer sobre o povo. O Espírito de Deus está aqui, ele já veio. A água da vida está aqui, é só pedir. É só nós pedirmos que a água vai jorrar de dentro de nós. Hoje temos a oportunidade de beber da água do rio da vida através do Espírito Santo em nós. Basta você pedir. Se cremos em Jesus, a água do rio da vida flui de dentro de nós. E chegará um dia em que nós viveremos a plenitude com Cristo nos céus, no novo céu e na nova terra. A imagem do rio da vida, da água da vida, nos lembra da importância de nos achegarmos a Deus e bebermos das fontes da salvação. Assim como a água é essencial para nós, hoje, a água da vida também é essencial para nós vivermos espiritualmente e traz a vida. E nós seremos pastoreados para sempre, porque nós temos um supremo pastor. Apocalipse 7, 16, 17 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os
apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Todo sofrimento tem um fim. Toda dificuldade, toda luta tem um fim. Todo choro que você tem chorado, toda luta que você tem enfrentado, acabará. Já está escrito, temos uma esperança viva. E essa esperança se chama Cristo. Cristo nos dá a esperança. Versículo 2. Diz assim: no meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. No versículo 2, vemos a menção agora da árvore da vida. Lembra que essa árvore da vida está presente no Éden. Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem está proibido de comer da árvore da vida por causa do pecado, para que ele não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. O pecado nos faz separação deste lugar. O pecado nos tira do paraíso, nos tira da árvore da vida. Após o homem comer o fruto da morte, o que traz ao homem e o que ele herda é a própria morte. Temos a chance de voltar a este lugar um dia. A árvore da vida é mencionada então pela primeira vez no Éden, representando a comunhão íntima entre Deus e o ser humano. No novo céu e na nova terra, a árvore da vida é restaurada, simbolizando a plena restauração da comunhão com Deus para aqueles que creem em Cristo. Teremos uma nova comunhão com Deus. Podemos voltar a comer desse fruto. Se confiarmos nossas vidas em Jesus, vamos viver eternamente. Isso é uma esperança real e verdadeira. A árvore da vida, ela tem um símbolo de vida eterna e imortalidade, e está disponível àqueles que têm fé em Cristo. Ela também representa a cura e a restauração, como encontramos em Ezequiel 47:12, que diz: suas folhas servirão para a cura das nações. O texto vai dizer aqui, de Ezequiel também, assim como o texto de Apocalipse, no versículo 2 que nós lemos, vai dizer que a árvore, ela produz 12 frutos, todo mês um fruto novo, 12 frutos, ou seja, o ano todo. Isso representa que a árvore nos alimenta em todos os momentos de nossa vida. Nós comeremos eternamente desse fruto, simbolizando a totalidade, que esse direito nunca mais será tirado de nós. Nós estaremos constantemente comendo dessa árvore, comendo desse fruto, estando na presença de Deus, porque o Senhor nos alimenta. O Senhor nos dá a vida e nos dá a vida eterna. E ela traz a cura dos povos, a cura do pecado. O único remédio é nos alimentarmos de Cristo, bebermos da água da vida, comermos do fruto da árvore da vida. Assim o pecado não terá mais domínio em nós. E aquela morte eterna que nós temos por justiça, nós não a teremos mais, porque o Cristo levou, o justo, todos os nossos pecados na cruz do Calvário e abriu um acesso até o trono de Deus. Assim como a água da vida é essencial para a nossa sobrevivência espiritual, a árvore da vida é uma fonte de bênçãos e restauração. A árvore nos dá a vida eterna. Quando nós aproximamos de Deus e recebemos a vida eterna, também somos convidados a nos deliciarmos dos frutos dessa árvore, que nos traz cura, que nos traz a vida para todo sempre, uma vida eterna, uma vida de plenitude na presença de Deus. Que a árvore da vida seja uma lembrança constante de que Deus é o nosso provedor e que em sua presença encontraremos a restauração completa. Nos lembremos disso. Eu vou comer desse fruto. Eu tenho a certeza que eu vou beber dessas águas.
eu tenho a certeza que eu vou provar e comer e deliciar desse fruto, não do fruto do pecado, mas do fruto da justiça e da vida eterna. Versículos 3 ao 5, vamos lá. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Toda a raça humana está agora sob uma maldição que foi colocada em nós por Deus. Muitos se escandalizam. Deus colocou maldição? Sim, foi Deus. Não foi o diabo. Deus amaldiçoou o homem. Gênesis 3, do 17 ao 19. Toda a raça humana... E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Uma maldição que saiu da boca do próprio Deus, diretamente ao ser humano. Agora você vai trabalhar, vai sofrer para plantar, para pegar o seu alimento, e ainda vai voltar ao pó de onde você nasceu. Você vai morrer. A maldição da morte. A maldição de não poder comer do fruto. Tudo isso Deus colocou no ser humano, não porque Deus é mau, mas porque o ser humano é mau. Porque nós pecamos, nós desobedecemos. Nós cometemos o pecado e ainda continuamos a cometer pecados. Tenta ficar sem pecar. Você não consegue. Por quê? Porque você é mau. A sua natureza é pecaminosa. Você não merece a salvação de Deus. Merecemos, por justiça, o inferno. Se Deus for justo conosco, vai para o inferno. Mas nós temos uma bênção dirigida por Deus, porque Deus não é justo neste ponto conosco. Deus é gracioso e misericordioso. Ele não nos dá o que nós merecemos, mas a sua graça nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna e a salvação. Eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação. Mas Cristo, por amor, mesmo sem você merecer, Ele te concede a vida eterna. Ele te concede a salvação. Quando nós olhamos para nós mesmos, eu falo: o que tenho eu de bom? Nada. Por que eu estou aqui? Porque eu falo melhor, eu tenho o dom de cantar, eu sou bonzinho, faço ação social. Não. Você está aqui pela graça e misericórdia de Deus. Porque você não merece nada de Deus. E no novo céu e na nova terra vai dizer que não haverá nenhum tipo de maldição. O texto diz para nós no versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Acabou. Zacarias 14:11: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Imagina tudo aquilo que te joga para o pecado, todo o fruto do pecado que está na minha vida, que está na sua vida, tudo isso será arrancado de nós um dia. Você vai viver uma vida de santidade, você vai poder viver a plenitude daquilo que Deus criou para você, daquilo que Deus preparou para você. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais doenças, não haverá mais dificuldades, fadigas, porque toda essa maldição do pecado foi tirada de nós. Imagina você viver sem precisar se preocupar: será que alguém vai me assaltar, eu vou morrer, ou eu vou passar por dificuldades, ou vou para o hospital, ficar doente? Essas preocupações acabarão na sua vida, porque lá na Nova Jerusalém não haverá maldição alguma. Essa maldição será totalmente tirada, não haverá também nem mesmo a noite, porque o próprio Deus iluminará toda aquela cidade, todo aquele lugar. A luz vai ser o próprio Deus. Estaremos com Ele.
para todo sempre. E ele diz também que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e o seu servo os servirão. Deus e o Cordeiro, Jesus, que é o Cordeiro, ocupam o trono. Jesus está no trono, Deus está no trono, e eles são a mesma pessoa. E deles jorram o Espírito Santo, que é o rio, representado no rio da vida, que nos dá vida. Aqui nós podemos ver a obra da Trindade, três que são um, que é o próprio Deus, que cuidará de nós e estará ali conosco, habitando na plenitude dos tempos. O Cordeiro e Deus estarão no trono, e nós seremos aqueles que serviremos ao Senhor diante do trono. Como diz o capítulo 7, versículo 15: portanto, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Nós estaremos habitando no lar de Deus, Ele nos dará a morada. Assim como João disse, na casa de meu pai, assim como Jesus disse em João, na casa de meu pai há muitas moradas. Estaremos seguros com Cristo naquele lugar, viveremos com Cristo, estaremos servindo a Cristo dia e noite, sem cessar. Aí você fala, eu vou ficar trabalhando sem cessar, servindo a Deus sem cessar. Aí a nossa visão de pecado humana, amaldiçoada, vai pensar, nossa, vai ser difícil, vai ser cansativo, né? Ficar ali o dia todo, adorando sem cessar, sem parar, imagina. Mas só que não teremos a fadiga e a maldição do trabalho sobre nós. Será algo prazeroso. Adorar a Deus é um prazer, um privilégio, que é algo que nós vamos querer fazer a todo momento. Não por obrigação, ou por trabalho, ou por força, mas por prazer. Assim como os querubins que estavam diante do trono, os serafins que adoram a Ele. Nós adoraremos ao Senhor e o serviremos todos os momentos da nossa vida sem cessar. Não será algo que trará fadiga, mas algo que trará prazer. Viveremos as nossas vidas diante de Deus e diante do Cordeiro ininterruptamente. E o outro ponto muito gracioso para nós é que nós veremos a face de Deus. Diz o versículo 4: contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Imagina ver a face de Deus. João 1,8 diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Se nós vemos aqui Êxodo 33:20, tinha um entendimento de que, diz assim o texto, aí acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém pode olhar e encarar a face de Deus. A face representa a glória, a santidade de Deus. Ninguém consegue, ninguém jamais olharia. Quando Moisés teve aquela visão, aquela teofania, aquela aparição de Deus, ele viu Deus pelas costas. Ele não pôde olhar na face de Deus, senão ele morreria. Ninguém pode ver a Deus. E o texto diz: verão a minha face. Você já imaginou o que é isso? Os serafins. Lá em Isaías, o texto de Isaías mostra que os serafins, quando estavam diante do trono de Deus, eles cobriam o rosto para não ver a santidade de Deus, mas nós vamos ver a face dele. Assim como Adão e Eva viam a face de Jesus, a face do próprio Deus, quando ele passeava pelo jardim, conversavam com ele face a face. Nós vamos ter esse privilégio. Vamos ver a santidade de Deus e vamos conhecer Deus em sua plenitude. Nós vamos ter um conhecimento claro da santidade e da glória de Deus. E o texto ainda diz que nós teremos o nome dele na testa. Diferentemente dos injustos, que Apocalipse diz que terão a marca da besta na testa, nós teremos o nome do Cordeiro, o nome de Deus na testa. Ter o nome na testa simboliza que nós serviremos a Ele. As nossas ações e atitudes, todas serão de servidão ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Aquele que nós servimos, aquele que nós já servimos, que nós já temos a nossa vida voltada para eles. As pessoas falam, eu vou ter o número da besta gravada na minha testa, gravado na minha mão. Aí, cuidado com o cartão, cuidado com o chip, cuidado com aquilo.
Só que o número da besta, assim como o nome de Jesus na testa, simboliza o trabalho, a servidão. Aquelas pessoas que têm a marca da besta são aqueles que fazem a vontade de Satanás, a vontade do pecado, vivem uma vida pecaminosa. Eles vivem uma vida no pecado, eles têm a consciência dominada pelo pecado, mas a nossa consciência será dominada pelo Espírito Santo de Deus. Nós viveremos uma vida na presença dele por toda a eternidade. A glória da presença de Deus é algo que transcende a nossa compreensão. A imagem do trono e do Cordeiro é um lembrete da majestade divina e da autoridade suprema que ele possui sobre todas as coisas. Ao nos achegarmos à presença de Deus, somos convidados a participar da adoração incessante que ocorre ao seu redor. É isso que nós devemos pensar. E essa vida de adoração já começa agora. Nós já temos o Espírito Santo, temos a água da vida em nós. Já fomos selados pelo Espírito da promessa. E nós servimos a Deus aqui em santidade para concluirmos o trabalho na eternidade. Lá nós serviremos sem o fardo do pecado em nós. Viveremos uma vida eterna e plena diante da glória de Deus. Versículos 6 e 7 diz: Disse-me ainda essas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Nessa passagem nós temos a certeza que Cristo virá. Temos a plena convicção que Jesus buscará a sua igreja, que nós estaremos com ele. Lendo esse versículo, nós podemos ter isso em mente. Esse texto nos mostra a esperança no retorno do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Ele virá. Essa é a certeza que nós temos. E a promessa da vinda de Cristo é uma fonte de esperança e encorajamento para a igreja. Através da Escritura, Deus nos garante que Cristo voltará para estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele voltará e nos buscará e nos transformará e restaurará todas as coisas. A igreja resta a aguardar e a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos ansiosamente o dia em que nós o veremos e nos encontraremos com ele nos ares. Apesar de todas as tribulações, todas as dificuldades, naquele dia, nada disso nos dominará mais. Nada disso fará parte das nossas vidas, porque Deus estará conosco, nós estaremos com ele, nós seremos transformados e o pecado já não fará mais parte das nossas vidas. Versículo 12 ele diz mais uma vez: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Cristo faz um convite final e nos mostra que cada um será retribuído segundo as suas obras. Aí nós pensamos algo interessante aqui. Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, será que podemos dizer que para podermos estar na Nova Jerusalém, nós devemos fazer coisas boas? Ou seja, vou ajudar os pobres, vou criar várias ONGs, várias associações, vou ser uma pessoa boa com a minha família, vou ser uma pessoa que, olha para mim, não faço nada de errado, pode perguntar às pessoas, sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, não faço nada de errado, vou viver uma vida boa. Deus vai me beneficiar por isso? Será que isso me dá o direito à árvore da vida? Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nada que fazemos pode ser declarado justo se não for baseado no justo Jesus. Toda boa obra neste mundo, por mais justa que pareça, são como trapos de imundície.
são injustas se ela não for pelo nome de Jesus e pela força de Jesus. A pessoa pode fazer a melhor obra social, pode fazer o melhor trabalho social, o melhor trabalho neste mundo. Se não for Jesus por trás disso, se ela não tem Jesus em seu coração, essas obras são vazias. São obras que não têm valor nenhum diante de Deus. Devemos, sim, fazer as obras, mas diante daquele que é o justo, que é Jesus, que é o único que pode nos recompensar e nos galardoar por isso. Somos injustos e nossas obras justas e nossas obras injustas. Qualquer recompensa que Deus dá, está baseada na graça não merecedora. Eu não recebi a graça por causa das minhas obras. Eu não fui escolhido, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas. Aí Deus, aquele ali é bonzinho, eu vou escolher ele. Não. Todos somos pecadores. Nenhuma obra pode comprar a salvação. Nenhuma obra pode nos levar até Deus. Mas apenas a graça de Cristo é que nos dá o direito de estar neste lugar. A compreensão de que Deus retribui cada um segundo as suas obras não significa que podemos ganhar nossa salvação ou bênção através de nossos próprios esforços. Não é por causa disso. Devemos confiar na graça de Deus como o único caminho para a salvação e a recompensa eterna. Devemos evitar cair no erro do legalismo, de fazer trabalhos, obras, pensando na retribuição final. Não, não é isso. Em vez disso, devemos buscar um relacionamento íntimo com Cristo, um relacionamento íntimo com Deus, com o Criador. Mas isso, embora nossas obras não possam comprar a salvação, nós não devemos deixar de fazer boas obras, porque as boas obras são frutos daquele que tem o próprio Cristo nele. Se nós temos o Cristo em nós, as nossas obras são obras de justiça e não de injustiça. Ninguém pode dizer servir a Deus praticando injustiça. Assim, da mesma forma como ninguém que pratica justiça pode dizer que serve a Deus por isso. Tudo é fruto da graça. Tudo é fruto do próprio Deus, que nos concede essa graça para estarmos na presença dele. Concluindo, quando lemos o capítulo 22 de Apocalipse, somos lembrados de que o mundo ao nosso redor não pode nos oferecer paz alguma. Estamos aqui, por mais seguro que seja o lugar, por mais seguro que seja o país, o lugar onde estamos, nunca vai trazer a paz que nós procuramos. Nunca seremos plenamente felizes neste lugar, porque falta algo, falta a presença do Criador conosco, falta sermos restaurados, falta que algo saia deste mundo que é o pecado, a morte. Nada disso pode nos dar a verdadeira paz. Nossas boas obras não podem nos salvar. Nada que nós fazemos pode trazer a salvação, porque apenas Cristo oferece a redenção completa e um lar eterno. Apenas o Cristo tem essa capacidade. No entanto, a esperança da eternidade nos capacita a perseverar com alegria e confiança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para Cristo, nós podemos ver e enxergar o futuro que nos aguarda. Nós podemos enxergar e ter a visão do conforto em meio às tribulações, a visão da nova terra, do novo céu, que será o mesmo lugar onde Cristo e homens estarão presentes. Todos nós, mundo espiritual, mundo físico, estará em um só lugar e nós desfrutaremos de tudo isso. Moraremos para sempre com Deus. Finalizo lendo os versículos 17 e 20. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. A igreja responde: amém. Vem, Senhor Jesus. A nossa visão e a nossa esperança, a nossa certeza
aqui nos mostra que está na vinda de Cristo, no retorno do próprio Senhor Jesus, quando Ele voltará para nos buscar. Tanto o Espírito quanto a noiva dizem vem. O Espírito Santo que habita em nós diz vem, e nós confirmamos em Espírito vem. E nós aguardamos o retorno, o dia tão especial em que Jesus aparecerá no céu. Já vi muitas pessoas dizerem, não devemos pedir a volta de Jesus, porque tem muitas pessoas que nós devemos ganhar para Jesus. Deus tem total controle, devemos pregar e dizer, vem Senhor, prega a palavra, vem Senhor, prega a palavra. O nosso anseio, buscar pelo retorno de Jesus, ansiar aquele dia onde nós cantaremos o hino todos juntos, glorificando e louvando o Cordeiro. Onde nós, em uma só voz, juntamente com os anjos, louvaremos ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que foi morto e vive. Aquele que restaurou, que nos deu esperança, que nos deu a vida e que nos dá a vida eterna. Ele estará conosco, Ele é a nossa esperança. Vivemos diariamente clamando, vem Senhor Jesus. Como filhos de Deus, somos chamados a viver de acordo com as verdades reveladas em Apocalipse 22. Somos convidados a nos achegarmos a Deus, a bebermos da água da vida em Cristo, a desfrutarmos da presença gloriosa de Deus e esperarmos ansiosamente a vinda de Cristo. Que essa visão da eternidade nos inspire a viver a vida de adoração e serviço a Deus aqui nessa terra. Se você ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito e a noiva dizem vem. É hora de você falar com Jesus. É hora de você dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou pecador e não mereço a salvação, mas o Senhor disse que eu posso beber de graça da água da vida. É só pedir. O Senhor diz para você, me peça da água da vida que eu te darei de graça. O Espírito de Deus que habita em nós nos fortalecerá e nos manterá fiéis até aquele dia, para que possamos estar sempre com o Senhor. Então, clame pelo Senhor nessa noite. Peça a Ele o fortalecimento, peça a Ele o renovo, peça a Ele que mantenha acesa essa esperança no seu coração todos os dias, de ver a eternidade e estar com Ele naquele lugar. É o que nós mais devemos ansiar. Não há nada neste mundo que se compare com aquele dia glorioso em que nós estaremos com Ele. Que nossos corações estejam plenos de gratidão e anseio pela esperança da eternidade. Enquanto estamos aqui aguardando com alegria o retorno do Senhor, que nós o veremos, o dia que nós o veremos face a face, estaremos para sempre com Ele. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar esperança, por nos mostrar, Pai, aquilo que nos aguarda um dia, Deus. Ó Deus, nós sabemos, Deus, que o Teu Espírito fala em nossos corações e testifica conosco nessa noite, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, que mesmo não merecendo, o Senhor nos dá tamanha bênção e tamanha graça, Pai. Estar contigo um dia por toda a eternidade. Deus, que possamos desfrutar dessa plenitude, Pai, um dia. E que já possamos começar a desfrutar agora, Pai, do Teu Espírito que habita em nós, que coloca em nosso coração esse fortalecimento, que coloca em nosso coração esse renovo, Pai, que nos dá esperança. Ó Deus, que o Seu Espírito fale nos corações aqui dessa noite, Pai. Ó Deus, se porventura alguém ainda não experimentou dessa água, dessa graça de viver uma vida no Teu Espírito, Pai, conceda a eles, Pai. Renova esse coração, transforma esse coração de pedra em um coração de carne, um coração espiritual que louva e consegue ver o Senhor e ter essa visão da eternidade que nos aguarda, Pai. Nos ajude, Senhor. Ajude-nos a sermos fiéis. Não deixe que esse mundo passageiro de pecado nos seduza para coisas fúteis que não nos levam à eternidade, Pai, mas que o Teu Espírito sempre nos direcione a Ti, nos ensine a viver uma vida de plenitude neste lugar, Pai, porque estamos aqui
ainda em pecado, estamos aqui falhos nesse mundo amaldiçoado, mas nós servimos ao Senhor e sabemos que Tu está conosco, Pai, e o Senhor nos dá a paz que nós precisamos e que nós buscamos. Que essa paz, Senhor, habite em nós, que essa paz reine em nossos corações e nos fortaleça todos os dias, em nome de Jesus. Amém.